Boa tarde a todos, bem-vindos a esta mesa redonda que integra o programa muito interessante da Semana de la Imagen, da Universidade Francisco Vitória de Madrid. Temos connosco três oradores que apresentarão de seguida as suas intervenções. O primeiro orador da tarde desta sessão é o Sérgio Dias Branco, da Universidade de Coimbra, investigador do 620 e professor da Faculdade de Letras. O Sérgio Dias Branco é também o coordenador do LIPA, do Laboratório de Investigação e Práticas Artísticas, também da Universidade de Coimbra. Lecionou antes na Universidade Nova de Lisboa, na Universidade de Kent, onde lhe foi atribuído os graus de mestre e doutor em estudos fílmicos. Está a investigar as virtudes teologais no cinema contemporâneo para o mestrado por investigação em teologia na Universidade de Durham. Foi presidente da AIM, Associação de Investigadores da Imagem em Movimento, entre 2018 e 2020, e havia já sido antes membro da sua direção entre 2014 e 2020. Coedita também a revista Conversations, The Journal of Cavilian Studies, e os seus últimos livros, de uma extensa produção científica, os seus últimos livros são Escrita em Movimento, Apontamentos Críticos sobre Filmes, de 2020, e O Trabalho das Imagens, Estudos sobre o Cinema e Marxismo, também de 2020. A comunicação que o Sérgio Dias Branco nos vai oferecer hoje intitula-se O Mundo de Maria, Reflexões entre Jean-Luc Godard e Stanley Cavell. Sérgio, por favor. Muito obrigado pela apresentação, Paulo. E boa tarde a quem nos está a ver também, e os colegas de painel. Eu vou partilhar agora o ecrã. Pronto, penso que conseguem ver. Sim, sim. Esta comunicação debruça-se sobre um filme e um texto acerca desse filme. O filme é Eu vos saúdo Maria, Je vous salue Marie, realizado por Jean-Luc Godard em 1985, e o texto tem o título Prénom Marie, e foi escrito pelo filósofo americano Stanley Cavell, 8 anos depois da estreia do filme. A obra de Godard atualiza a vida da Virgem Maria, foi muito polémica quando estreou, particularmente para alguns católicos. O Papa João Paulo II, na altura, juntou a sua voz aos protestos para afirmar que o filme, e cito, distorce e calunia o significado espiritual e o valor histórico e fere profundamente o sentimento religioso dos crentes e o respeito pelo sagrado e pela figura da Virgem Maria. Fim de citação. Hoje há sinais de que o sentimento é bem diferente. Basta ler um ensaio publicado em 2011 numa revista científica sobre comunicação e cultura da Universidade Católica Portuguesa, que tem o título Je vous salue Marie, um olhar cristão, e é assinado pelo padre José Paulo Machado. Godard pensa e o seu pensamento provoca o pensamento. Pensa e continua a pensar, mas de maneira diferente de outros filmes, sobre cinema e sobre filmes, sobre, diz Cavell, as condições da sua possibilidade. Isto é, pensa o cinema ao fazê-lo acontecer. O filósofo americano considera, no entanto, que há algo que distingue este filme de outros filmes do mesmo autor. Em Eu vos saúdo Maria, este pensamento não é expresso através das habituais mostras de bastidores e técnicas, autorreflexões sobre a criação cinematográfica ou a chamada de atenção aos espectadores que estão a ver um filme. Possivelmente a questão que ele suscita e que retoma de outras formas em obras como Número 2, de 1975, ou Nova Vaga, de 1990, é de saber se isto é um filme, ou o que significa dizer que isto é um filme, dado que é distinto de outros objetos aos quais chamamos filmes. Isto é, abrirá ou fechará a possibilidade para outras obras, para as obras de outros cineastas.
Questão artística que, no contexto das linhas de pensamento lançadas pelo filme, toma contornos existenciais. E nestas breves reflexões, vou-me concentrar na questão do corpo e do espírito, isto é, do mundo, em particular do mundo tal como é visto e habitado por Maria, a personagem do filme, interpretada por Myriam Roussel. Uma das provas da dialética do pensamento de Cavell é o modo como ele revisita o que pensou para pensar de novo. The World Viewed, o seu primeiro livro sobre cinema, contém alguns comentários sobre as obras de Jean-Luc Godard pós O Acossado, filme de 1960, que indicam que ele não via essas obras como sendo críticas radicais da cultura contemporânea. Para ele, eram antes obras que utilizavam mecanismos estranhos ao cinema, vindos sobretudo do teatro de Bertolt Brecht, sem conseguir justificar ou clarificar a sua posição. Já que, segundo ele, um artista posiciona-se sempre, mesmo que não tenha consciência disso. Cavell relembra também o que Walter Benjamin já tinha concluído, que no cinema, ao contrário do teatro, nunca há uma espécie de amalgamento entre o ator e a personagem, porque a relação entre o seu trabalho e o público é mediada por aparelhos e desligada no espaço e no tempo. Benjamin escreve por isso, e cito, que o público só se identifica com o mundo do ator na medida em que se identifica com a aparelhagem. Fim de citação. Cavell dá a entender que talvez parte do que ele descobriu em Eu Vos Saúde Maria já estivesse nos filmes anteriores. Ele é que pode não ter reparado, vendo Godard apenas como um cineasta inventivo, mas que desprezava formas artísticas que não eram menos inventivas. Ao mesmo tempo, Godard parecia querer negar a responsabilidade própria da condição dos artistas, que chamam determinadas coisas à nossa atenção, propondo-nos que contemplemos o seu modo de olhar e de fazer. Cavell havia acrescentado em The World Viewed que as técnicas e os mecanismos utilizados por Godard lhe pareciam menos uma forma de estranhamento brechtiano face aos eventos filmados e mais a assunção de uma determinada posição distanciada, tendencialmente indiferente, em relação a esses eventos. Para Cavell, aquilo que ocupa Godard é a questão de saber se o pensamento ou o espírito é representável no cinema e através do modo como um filme consegue projetar, através de que modo um filme consegue projetar o corpo ou a carne. É notório que este filme coloca a questão da relação entre o corpo e o espírito como uma relação não dualista. Sobre isso, Cavell já tinha escrito, e cito, a minha atitude é um estado deste organismo preciso. É uma passagem da minha história precisa, uma passagem na qual me posso encontrar, notar, a qualquer momento, não obstante as circunstâncias. Na cena em que Maria vai ao ginecologista e ele verifica que ela ainda é virgem, e está grávida, sobre o corpo e virgindade de uma maneira detalhada, mas mais tensa. E é esta tensão que interessa a Godard. Por isso ela diz, ser virgem deveria ser estar disponível ou livre, não fazer mal. Eu vou mostrar agora essa cena do filme. Bom, eu não chamei a atenção para a música, mas é notória a importância da música nesta cena que eu vos mostrei. E há uma passagem do texto de Stanley Cavell em que ele fala sobre a peça musical de Bach que serviu de base, enfim, a outras composições musicais, nomeadamente o Ave Maria de Charles Gounod, e que é utilizada várias vezes ao longo do filme, incluindo aqui nesta cena, como eu já disse. E é utilizada não só para marcar o ritmo do filme, mas também para expressar outros aspectos. E o Cavell faz uma leitura desta peça musical a partir da experiência do filme.
E, portanto, ele vai ligar a dimensão espiritual às matérias que o filme trabalha, neste caso também o som e não só a imagem. O movimento do espírito é ligado à textura dinâmica da matéria sonora e visual. Embora nesta passagem que eu vou mostrar ele se refira mais à questão do som. Então ele escreve, eu vou agora mostrar-vos a citação, ele escreve que esta escolha de Godard pede para pensarmos que estas pequenas perspicácias podem desfocar a perspicácia de Bach sobre a pequenez ou a simplicidade, que esta figuração mínima de C maior no prelúdio de abertura não é fragmentária, sem faltas, está intacta e aberta, virginal e grávida. E depois diz, Maria disse ser uma virgem deve significar estar disponível ou livre, não ser magoada. É uma outra tradução daquilo que ela diz no filme. Branca de assinatura e as suas dezenas de acidentes ouvidos para serem comoventes e necessários. A indestrutibilidade do prelúdio como um campo que gera brincadeiras de crianças, cada uma aprendendo a posicionar-se a si mesma ou mesmo naquele inicial desprotegido sem médio. Confirma o seu direito de continuar num par de volumes, coisas demandas e possibilidades rodeiam e voltam a rodear inesgotáveis o universo das claves maiores e menores. As percepções dos homens parecem, em geral, não conter tanta paciência. Portanto, ele está a descrever, enfim, numa linguagem um pouco densa, aquilo que é a evolução da própria composição musical e o modo como ela é utilizada no filme. Portanto, nesta linguagem muito própria de Cavell, ele chama a atenção para o modo como a música expressa as singularidades da percepção de Maria e do seu mundo. A ideia de um corpo que tem uma alma é tão banal para Maria que ela troca as palavras como se fossem permutáveis, sem perderem a sua diferença, e fala de uma alma que tem um corpo. O que há em comum entre Zero e Maria, o corpo de Maria? Pergunta Gabriel a José, às tantas no filme. E o José não sabe responder. O médico ginecologista torna-se impaciente com ela, embora confirme que ela é virgem e que está grávida. E Cavell escreveu que isto, volto a citar o texto, pode ser explicado como ela estando imersa no espírito, um estado que pode ser descrito não como de um espírito possuindo um corpo, mas talvez de um espírito cobrindo o corpo, desta maneira tendo-o. Tal como um plano tem riscos, uma pessoa tem premonições, ou uma lagoa tem peixes, ou a mão tem dedos, ou a mente tem montanhas. O Cavell faz muito isto, não é? Dá a impressão que as coisas que ele está a enumerar são todas iguais, mas não são, não é? Obviamente dizer que a mente tem montanhas não é a mesma coisa que dizer que a mão tem dedos. Ele é que vai evoluindo na enumeração que vai fazendo. Cavell fala da morte depois de sugerir que o médico não tem o conceito de renascimento, de morrer e nascer de novo, tão fundamental no cristianismo. Alma, pneuma, o espírito ou força vital do pensamento estoico confunde-se com Deus. Maria respira fundo. Isto é uma imagem do filme. Maria respira fundo com a mão sobre a barriga, visualizando os movimentos do sopro de vida. Aquilo que parte não está necessariamente morto, nem no caso da alma, nem no caso de Deus. O filósofo americano refere Friedrich Nietzsche, provavelmente querendo evocar o anúncio da morte de Deus, que é também o anúncio do seu assassinato, da boca de um louco ou insensato em A Gaia Ciência. O que é a carne por ela mesma? Pergunta Maria. E ela parece séria nestas suas especulações. A sua vida depende dessas especulações. E aqui Cavell refere que Ludwig Wittgenstein considera filosoficamente estimulante a ideia de uma alma ter um corpo. Tal como Maria articula no filme. O corpo ter uma alma sugere que no conjunto de corpos que encontramos, alguns deles poderão não ter alma, tais como aqueles que são humanoides ou zombies.
A ideia de uma alma ter um corpo parece a ideia daquilo que faz um corpo ser, de facto, o meu corpo, e da mudança que irá sofrer na minha morte se me sobreviver. Então, seria eu que tenho uma alma, diz Cavell, ou não? E não o corpo que teria uma alma, cogita Cavell. Ele parece querer desvendar o percurso de Maria desta maneira. A intimidade dela com ela mesma parece, paradoxalmente, libertar a sua imaginação dos outros, permitindo-lhe chegar a eles sem ultrapassar a distância e a separação deles em relação a ela. Não escapemos um do outro, diz ela com a mão na vulva, como se a intimidade com o espírito e com o corpo fossem irmãs. A sua luta é, de facto, para estar viva. Há um momento em que José, vou mostrar outra imagem do filme, há um momento em que José toca no corpo dela depois de dizer que quer que o menino seja também dele. Quer deitar-se com ela, acordar com ela, que é ela que ele quer. Ou seja, ele aceita e diz, então não serei mais do que a tua sombra. A sombra é produzida por um corpo. E então ela responde, desculpem, ela responde, mas não é todo o homem a sombra de Deus, como toda a mulher que ama o seu homem? Ela normalmente responde com perguntas, não é? Como já perceberam. E remata. Quero que a alma seja o corpo e que não se diga que o corpo é a alma, já que a alma será o corpo. Fim de citação. Como ela explica, não se libertam um do outro, como não se libertam de Deus. Ou como ela sintetiza às tantas no filme, só a alegria, aqui é a alegria e não tem de lutar contra ela, sem ser tentada, a não ser ganhar mais uma alegria. Fim de citação. Então nós podemos dizer, e vou agora concluir, que o mundo que Maria define e habita neste filme é um lugar de radical participação na vida divina, onde até o corpo, que tanto escandalizou algumas almas sensíveis na época de estreia do filme, participa nesta mesma vida divina. Obrigado. Muito. Peço para parar a partilha. Obrigado, Sérgio. Muito obrigado pela tua comunicação, sempre interessante. Vamos ter um momento de debate no fim das 3 comunicações, por isso vou agora apresentar o próximo orador desta sessão. O próximo orador também vem da Universidade de Coimbra, o Henrique Ribeiro. Como eu disse, também vem da Universidade de Coimbra, é professor associado na Faculdade de Letras, onde leciona lógica, filosofia analítica e retórica. Já publicou, também tem uma imensa produção académica e científica, já publicou diversos capítulos e dezenas de artigos em obras editadas por si, como, por exemplo, Inside Arguments, Logic and the Study of Argumentation, ou Systematic Approaches to Argument and Analogy, ou ainda, e também como autor, ou seja, como editor, editou estas obras, mas como autor também publicou diversos textos, nomeadamente Retórica, Argumentação e Filosofia, Estudos Sistemáticos e Histórico-Filosóficos, de 2016, ou Filosofias Nacionais, Transnacionais e Tradições Filosóficas do século XXI, de 2018, ou também Argumentação, Pensamento Crítico e Filosofia e outros ensaios, de 2020. Para esta mesa, o Henrique Ribeiro vai-nos apresentar uma comunicação em inglês, intitulada Pátria as Mirror and Ideological Construct. Passo então a palavra ao Henrique, por favor. Boa tarde a todos, penso estar a ser bem audível. Vou apresentar a minha comunicação em inglês e vamos ver o que é que vai sair daqui. 6, 7 páginas, 20 minutos. Eu vou procurar falar pausadamente, porque uma coisa é o inglês escrito, quando está a ler, outra coisa é quando está a falar diretamente. Ok.
patria as mirror and ideological construct. Let me start with a couple of introductory words to clarify the title of and the subject of this presentation. First of all, I use the Latin word patria to avoid any misinterpretations of the term due to its possible multiple and different translation into English. Besides, the meaning of the word is relatively consensual in European language and other language of Latin origin, Romance language. Now, the first problem in this presentation concerns the philosophic exploration of the term and its different meanings, regardless of its application to these or that particular nation state. Nation state, I quote, is therefore the key expression that we must first discuss in order to be able to develop this exploration. So, to start, I will say that one belongs to a given nation state when one belongs to any collectively organized community with its own social, cultural, and political identity, which distinguishes it by contrast from other organized communities from a different nation state. This aspect, distinction, exclusion, is essential. Identity, be it personal and or collective, exists only through difference, whatever the subject we are dealing with. And this explains why any mistakes, misrepresentations, and or changes concerning the recognition of that identity can constitute a complex problem and lead to possible sanctions or punishment. This is provided for in the constitution of most nation states when, in one way or another, their typical distinctive identity is violated. For example, by offending the meaning of the symbols of those states. Different communities or even different nations may coexist within the same nation state, as happens in federate states. This is the case of the United States of America par excellence. However, in any case, this coexistence presupposes sharing a history and upholding a common social, cultural, and political values. It presupposes a more or less fundamental common identity, which cannot be offended on pain of punishment and or exclusion from the nation-state concerned. As I said before, this identity is so essential or fundamental that it usually doesn't get to be discussed or questioned, unless in the case of most of the so-called democratic countries, when their respective constitutions are politically and legally discussed. As a rule, it is a taboo. We do not thus discuss the identity of our nation state. What happens in the case of this collective nation-state identity is not much different from what happens in the case of our identity as individuals or citizens. This is the problem of Sergio in his paper. The question is, to question our private identity may lead to problematic or may be even extremely dangerous or tragic consequences. For example, in terms of mental health. But as we shall see, personal identity and collective identity are, in my view, closely related. And I now conclude this introduction by observing that no viable alternative to the so-called nation state has yet been found. It continues to be the universally shared form in which a given community of individuals with a common history and the same social, cultural, and political values, different from those
of other communities organize themselves collectively. This happens despite the fact that since the second half of the 20th century, the sovereignty of each nation state has been increasingly weakened or undermined by the role played by multinational and transnational economic and political forms of organization, as is, for instance, the case in the European Union. Although this is an issue of the utmost importance, it will not be addressed in my presentation today. Let us now focus on its essential or fundamental subject. The main point is that any nation state will establish itself as patria in the sense that this patria embodies the supreme identity of its citizens. In other words, the identity of each citizen ultimately embodies the identity of their nation state or their patria. It is mirrored in it. Such an identity is built in multiple ways from the moment we are born to the moment we become citizens in our own right. Personal identity and social, cultural, and political identity with the patria, nation state to which one belongs, are virtual and dissonant. Actually, our individual identity is initially shaped by the patria or the nation state to which we belong, so that eventually, when we become citizens for all legal purposes, it merges with the identity of our patria or nation state. In other words, this identity is a progressive social, cultural, and political construction. Or, if you prefer, this means that we identify ourselves only through our fellow citizens or the society, nation state to which we belong. It is fundamentally in this way that we can grasp some aspects of our own identity. Tell me what I am. Tell me what I am. This is the question we ask the mirror of that nation state. Genetic or biological factors are obviously involved in our identity. But the point is that this identity is fundamentally a construct that depends on the patria and our nation state of which we are members. Each one of us starts by belonging to some group by the day we are born. At present, this group is not even only heterosexual. It could be homosexual or simply an institutional group. However, from then on, when education, and particularly schooling, kindergarten, preschool, primary school, and so on, come into play, this group becomes more or less common, and our quality becomes more or less common and or quality to ultimately be identified with the very nation state to which one belongs. This means not only that our supposed personal identity does not exist per se or substantively as something that defines us characterologically, being therefore a matter of progressive social, cultural, and political construction. But besides that, and fundamentally, it means that our so-called personal identity does not intrinsically belong to us. It rather belongs to the patria and our nations and or nation state with which, whether we like it or not, we ultimately identify ourselves. This is a fundamental point in my thesis, both in this presentation and general. So we cannot divorce, we cannot separate personal identity from collective identity, for the identity of the nation state to which we belong. To call into question the identity of that state, for this or that reason,
something which happens not infrequently, may mean calling into question more or less decisively our own identity. This can constitute not only a political problem, but perhaps even more important, also a public and personal mental health problem. This is the case of COVID-19. Having said that, I now come to the second main point in my presentation. Our individual identity is not the only construct that we are dealing with here. This construct is ideological insofar as it varies according to the social, cultural, and political values of the patria or nation state to which we belong. And more, and this is fundamental, such a patria or nation self is itself an ideological construct, although nation states in general will never subscribe to this fundamental thesis. So if a patria has from the beginning an identity, this identity cannot be a construction according to the common thesis. Our problem stems from the following. Different alternative and mutual conflicting representations of the same nation state to which one belongs are possible. Different representations are possible from the beginning. Likewise, and partly for the same reason why there is no substantive identity that would originally define us, except for a genetic or biological identity, there is also no substantive identity which we might call patria, and which could constitute it, regardless of or in opposition to our representation. There exists no East of Portugal, no East of Spain, no East of Brazil, no East of the United States of America. The only thing that exists is meta-narratives and meta-history. The only thing that ever exists are representations of what is supposed to constitute our patria throughout its history. Such representation may, as I said, be mutually conflicting. They may even be fratricidal, as happened in the case of ETA in the Basque Country, or more recently in Catalonia, to quote only a couple of Spanish examples. But they are not exceptions. The same problem happened with the independence of countries that before belonged to the Soviet Union, Soviet Union. From the moment a given community claims to possess its own history and values different from those it has been traditionally identified with, a problem arises because this community wishes to now be identified with a specific or singular nation state, withdrawing from the nation state to which it had to belong. This is the case of Basque case. This is the Catalonia case. Now, my point is that although such a claim can be tragic, leading to war or organized terrorism, from an ideological political perspective, there is nothing extraordinary about the fact in itself. Nothing. It happens recurrently, whatever civilization we may be talking about, and we have to get used to it. As I said, throughout the history of a given nation state, different representations of its own identity are progressively constructed. Such representations may compete with each other and even be conflicting, or they may change abruptly, as in revolutions or in radical change in the political constitution of the state concerned. What happens is that those representations are developed by social groups who wish to come to power. And therefore, a conflict between them is natural and to be expected.
Again, whatever the nation state concerned, there exists no patria as a substantive entity, only more or less different, but only more or less different representation of discourse about it. There is no patria, there is discourse about our patria. The question of the identity of our patria is an ideological question. At most, one must say that a given representation or discourse is more adequate or appropriate than others. But from the moment we accept to formulate the problem in these terms, we are already relativizing the concepts at issue: personal identity, collective identity, and understanding them in a more pertinent and intelligent way. We are already agreeing to discuss how our own representation or representations of the nation state to which we belong, alongside with other competing and maybe different representations. We are being amenable to the dialogue and discussion. And this fact is of the utmost importance. Indeed, and strictly speaking, within the context of each nation state, and especially in moments of crisis, the existence of different representations of what is essentially constitutive of its respective patria is exactly what potentiated its development and evolution throughout history. And to conclude, let me go back to where I first started. Personal identity versus collective identity. This is an inseparable pair in the sense that the former will, one way or another, mirror itself in the later, while the later must mirror itself in the former. The two identities are subject to the same taboo. One must not mention, discuss, or call into question publicly under penalty or eventually losing them both. We cannot discuss. We cannot discuss that. This is the question of, in part, this is the question of Serge in this paper. As I have suggested earlier, the same reasons that prevent me from offending, caricaturing, or disparaging the symbols of the party to which I belong, which is a crime, under penalty of committing a crime, as I said, dictate that I cannot allow my own identity to be publicly questioned. I have a right to what which in the West is called in an Epicurean fashion, my private life. Unless, obviously and exceptionally, I myself decide to make it public, I myself decide to make public my own personal case, which normally does not happen. My explanation for drawing this parallel is basically the following. Publicly questioning my private life would mean questioning my own personal identity, making it problematic. Similarly, publicly calling into question my collective identity could mean putting it at risk, while simultaneously questioning my own private life or my own personal identity. Now, I don't need to add that in both cases, collective identity, private identity, we are talking about the fundamental or the essential. And it is precisely the fundamental or essential, and I wish to emphasize that, it is precisely the fundamental or essential that we individually cannot or should not talk about. We cannot talk about it. Those are taboo, possible for the best, more peaceful reasons, but taboo nonetheless. In a society without private life, or where these are or could only be public,
where the concept of a private life does not or would not exist, or again, where it is or could be only public, democracy and freedom of speech will or will probably not exist. However, paradoxically, that may be. Such a society will or will be a society without mirrors, or better said, a society with a single mirror, which will mirror itself, its own nation state. In other words, hell as in of Leviathan. Thank you. Obrigado a todos. Obrigado, Henrique, por esta reflexão tão atual e que teremos a oportunidade para discutir no fim da terceira comunicação, que será apresentada pelo Rafael Barbosa, que vem um pouco mais de longe, do outro lado do Atlântico, do Brasil, mais concretamente de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Então, o Rafael é mestre em Artes pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, é bacharel em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, pela FUMEC, e também tem uma especialização em Gestão Estratégica da Comunicação e Roteiro para Cinema e Televisão, pela PUC de Minas Gerais. É jornalista, redator e roteirista, argumentista no português europeu, e como jornalista foi repórter do jornal impresso A Semana, em Cabo Verde, no continente africano, e correspondente internacional do site de informações A Semana Online, durante seis anos. Atualmente é diretor da Arquipélago Comunicação, agência de publicidade e propaganda com sede em Belo Horizonte, no Brasil, e pesquisador na área de cinema, atuando principalmente com os temas documentário contemporâneo, imagens de arquivo, escrita de si e filme-ensaio. Para hoje, o Rafael Barbosa traz-nos uma comunicação intitulada A Escrita de Si em João Moreira Salles, entre vestígios e intervenções. Rafael, por favor. Obrigado, Paulo, pela apresentação. Vocês me escutam bem? Eu vou compartilhar a tela. Apareceu a apresentação já? Sim, sim. Deixa eu só ajeitar a tela aqui para mim. Isso. Bom, antes de entrar propriamente na apresentação do trabalho, eu queria expressar aqui o meu agradecimento ao comitê organizador do evento e à coordenação desse nosso congresso, essa oportunidade de fazer a pesquisa circular, de amadurecer a reflexão por meio do diálogo, do debate, e essa troca de ideias que é sempre muito bem-vinda. Esse trabalho ele surge dentro de um recorte do projeto de dissertação, no qual nós buscamos analisar como o gesto ensaístico sobre as imagens de arquivo produz memórias nos filmes do João Moreira Salles, a partir do cotejo entre dois dos seus documentários mais recentes, que é o filme Santiago, de 2006, e o Não Intenso Agora, de 2017, buscando estabelecer as interlocuções entre os dois filmes, suas aproximações, mas também os seus distanciamentos. O título do trabalho proposto é esse, né, A Escrita de Si, em João Moreira Salles, entre vestígios e intervenções. A proposta apresentada aqui para este encontro, ela converge um pouco com a linha temática da imagem e o reconhecimento de si, e busca investigar como se dá essa chamada, né, escrita de si, e como eu se manifesta nos dois filmes ensaio. Essas modulações da escrita de si formam propriamente, né, os operadores analíticos que nós utilizamos para promover esse cotejo entre os dois filmes na dissertação, e posteriormente para examinar essa memória que é tecida no fio das imagens. Eu vou explicar isso melhor um pouco adiante, mas antes, só para contextualizar um pouco, já trazer algumas imagens dos filmes, porque eu acho que isso ajuda a entender melhor os rumos da pesquisa e até fomentar depois o debate. O Santiago é um documentário sobre o malogro de um filme não montado, o fracasso de um filme não finalizado. Nele, o João Moreira Salles revisita a própria história por meio das lembranças do mordomo, Santiago,
que trabalhou para sua família por 30 anos, e oferece a nós, espectadores, suas memórias ao sobrepor algumas camadas temporais. Primeiro, no documentário, que foi rodado em 1992, mas não finalizado, e posteriormente na ação daquilo que o cineasta chamou de uma reflexão sobre o material bruto, que é quando ele resolve revisitar essas imagens 13 anos depois, ou seja, entre 2005 e 2006. Santiago é um filme que coloca em crise a relação entre diretor e personagem, entre a imagem e as intervenções às quais elas foram submetidas, e com isso questiona o próprio fazer documentário. É essa experiência que ele leva para o filme sucessor, No Intenso Agora, que foi lançado em 2017, retoma as pesquisas feitas na época do Santiago. Foi nesse período que o diretor percorreu os arquivos da família e descobriu 2 rolos de filmes 16mm, feitos de modo caseiro por sua mãe, em uma viagem com um grupo de amigos na China, em 1966, durante a fase inicial e manifestadamente mais forte da Revolução Cultural. Esse registro amador da Elisa Gonçalves, né, a mãe do João Salles, em um contexto em tudo oposto ao seu, né, de representante da alta burguesia brasileira, permaneceu oculto por quase 40 anos. A descoberta desses arquivos da mãe dá origem ao documentário, um relato muito pessoal na voz do diretor sobre a natureza efêmera dos momentos de grande intensidade emocional. A essas cenas da China, somam-se imagens dos eventos de 68 na França, na Tchecoslováquia e no Brasil, em menor medida. São imagens feitas por coletivos estudantis, programas de televisão, fotografias, arquivos de áudio e filmes amadores, ou seja, dezenas de arquivos postos em análise pelo diretor. Na esteira do filme ensaio, o No Intenso Agora tenta compreender como as pessoas que viveram aqueles momentos de apreensão e êxtase intensos lidaram com o cotidiano depois que o momento sublime se foi. O que nos move propriamente em direção a esses filmes, é o desejo de investigar esse gesto ensaístico que coloca o sujeito em elaboração. Por meio desse cotejo entre os 2 filmes, nós buscamos examinar como essa arqueologia das imagens é capaz de produzir uma política mnemônica que é tanto de cunho íntimo, privado, pessoal, quanto social e político. Partimos, então, destas dúvidas, né? Como perseguir os rastros desse eu que é constante exílio e retorno? De que forma que esse eu empenha-se em um registro que entremeia o factual e a fabulação, não sendo nenhum nem outro, mas um entrecruzar? Onde esse eu esbarra na alteridade, se encontra não mais em si, mas no outro, ou como sintetizou o Jaime Ginsburg em suas leituras das passagens do Walter Benjamin, né? O que cada um deixa de si, afinal? Nos interessa, com isso, investigar como o eu transita entre a subjetividade e uma pretensa objetividade, uma jornada das formas de reclusão, retração ou recalque, as formas volúveis de aparição, de regresso, de emersão, de um eu patente ou mesmo superexposto. A intenção é analisar como o gesto ensaístico sobre as imagens de arquivo atravessa uma escrita que vai do eu traço, no qual o realizador, que é também um personagem, constrói o eu muitas vezes de maneira não deliberada, não consentida, mediado pelo registro de uma segunda pessoa, ao eu performance, a uma autobiograficção, uma reconstrução arbitrária e literária de fragmentos esparsos de memória, como resumiu o Philippe Villain acerca dos estudos do Dubrovsky. Nós buscamos entender esse sujeito que, ao falar do mordomo, do Santiago, e da mãe, a Elisa, esse outro que é próximo, que rodeia o familiar, que, ao falar das imagens do mundo, dos arquivos de movimentos políticos e de seu próprio filme, fala também de si. O que nos guia, precisamente, nessa jornada são essas noções de traço e performance. Como resíduo, o eu traço é uma espécie de resto que escapa o diretor no fazer filme. Ao evadir-se, ele ajuda a pôr em análise esse narrador-personagem. É uma impressão que contamina as imagens, um traço autobiográfico que escapa à escrita. O traço está, por exemplo, no não dito, na impossibilidade. Ao revisitar os acontecimentos de 68 e dizer do arrefecimento após os eventos, da vida depois do que o momento sublime se foi, o João Moreira Salles opta por não tornar explícito o suicídio da mãe. Ou melhor,
num filme que se comenta o tempo todo, que traz o fora de campo para dentro das imagens, mas que quando toca no seu luto, isso é velado. Esse desfecho trágico não é sinalizado por essa voz que tudo comenta. Ali ela se cala e configura o sujeito como um traço, uma aparição frágil, mas ainda assim bastante reveladora do sujeito. E de modo contíguo ao traço, a gente tem essa noção de performance. Partimos de um certo desejo do sujeito de se inscrever no filme, comum em obras que trazem elementos autobiográficos, como Santiago, no texto agora, para construir essa categoria do eu performance. O eu que surge do desejo de desvelar-se, de desnudar-se, de se abrir. Há uma intenção, uma intencionalidade posta em cena ou não, de fabular a sua existência com as imagens. Um exemplo disso é quando o diretor recorre aos próprios arquivos de sua família. A performance aqui, ela se afasta da noção de desempenho ou mera atuação para uma projeção do eu com as imagens, de um corpo que se elabora pelo cinema. Performar, como nos lembra a Diana Klinger, implica uma dramatização de si, um sujeito duplo que circula entre representações, pessoa e personagem. Um processo que, ao mesmo tempo, revela o sujeito e nos faz questionar a sua aparição, ou seja, expõe a subjetividade e a escritura como um processo de construção, ela vai dizer. Quando eu performo, as marcas no texto ganham relevo. Há uma maior consciência da escrita de si e o eu confessional se delineia. São momentos em que o autor-personagem traz à tona suas experiências, vivências, suas consternações. Em síntese, a performance aqui ela é colocada no limiar do ser e do aparecer, entre o vivido e o imaginado, como sugere o André Brasil, que é um professor aqui da UFMG. A condição de não territorialidade desse eu o coloca em trânsito, em uma circulação contínua entre as formas de vida e as formas de imagem. Nesse sentido, a performance está menos atrelada a uma noção de encenação e fantasia, e mais a de um corpo que se reinventa pela imagem. De posse dessas duas categorias, nós buscamos destrinchá-las a fim de perceber essas variações, e no corpo a corpo, com as imagens, nós identificamos duas subcategorias possíveis para esse eu quando traço. Dizemos de um traço etéreo quando essa aparição é volátil e sua manifestação escapa com facilidade. É uma forma incidental que põe em relevo as camadas temporais e que coloca em choque o eu, o ser que eu fui e o ser que eu sou. Isso fica claro quando a gente pega a modulação das vozes no Santiago. É uma voz off que participa do registro, que vem do anticampo, a gente ouve um diretor controlador, déspota, que tenta encaixar o personagem no script. E no segundo momento, na retomada do material, um diretor que busca revisar os pontos cegos, uma voz-over que tenta abrir seu personagem pelas arestas, pelas pontas, na impossibilidade de ter um novo encontro, já que o Santiago falece poucos anos depois da filmagem, o diretor vai mediar essa relação pelos arquivos. O outro traço que nós desenvolvemos é aquele que se forma na alteridade, um traço reflexivo, cuja face se faz ver no outro, e até de uma autobiografia não autorizada, que é um conceito elaborado pela Roberta, que foi orientadora dessa pesquisa. Se o documentário é um ponto de vista sobre o mundo, o fato de o documentarista lançar seu olhar, já se faz em relação a um outro, né? Um outro como pessoa, comunidade, mundo vivido ou a própria imagem. O João Moreira Salles, ele reverbera no Santiago e na Elisa. Um bom exemplo disso são as perguntas que o diretor lança no filme. Quando ele pede o Santiago para descrever a casa da Gabi em um dia de festa, ele está pondo ali uma memória de infância, de quando ele brincava de ser garçom. Está dizendo de um espaço que dividia as funções familiares com a política diplomática internacional. E quando ele questiona o posicionamento da mãe, se ela acompanharia os acontecimentos do maio de 68 do chão, como quem atua no espaço de insurgência, ou da varanda, como quem observa de uma maneira contemplativa o curso da história, ele lança essas dúvidas sobre si. Ou seja, como um diretor,
herdeiro de uma das maiores fortunas do país, de uma elite econômica, vê esses movimentos que querem romper com a ordem e derrubar a tradição burguesa, né? Onde ele fica, né? No chão ou na sacada? Esse mesmo exercício de crivar as imagens, de passar pela peneira, apontou duas subcategorias do eu que performa. Para começar, uma performance autorretratada, que diz da autoanálise do sujeito e dos modos em que ele convoca a si próprio nas imagens. Na forma de um autorretrato, o sujeito performa a própria existência com e nas imagens. Ele se insere no documentário e coloca o eu em elaboração a partir desse processo em que se escreve. Sobre essas imagens que a gente está vendo, o diretor vai dizer: morei nessa casa desde que nasci até meus 20 anos. Morávamos eu, meus irmãos, meu pai e minha mãe. Além de nós, havia os empregados, que eram muitos. Fecha aspas. Há um eu que previamente se afirma no discurso, e a partir dele, do seu ponto de vista, que o documentário se estabelece, em uma demarcação já posta nas primeiras linhas do filme. Um sujeito que traz o verbo, a ação, para a primeira pessoa, um eu ciente da sua voz. É também dessa voz que o diretor performa um eu rememorativo, um eu que traz à tona as recordações de Santiago, cruzadas a uma memória pessoal. Em uma das cenas, o João Salles vai trazer uma lembrança dele de infância, em que ele recorda uma noite que ele estava dormindo e foi acordado na casa pelo som do piano. Ele chegou no salão e viu Santiago vestido de fraque, tocando esse piano, e curioso perguntou por que ele estava vestido assim, de fraque. E o Santiago respondeu: porque é Beethoven, meu filho. Esse documentário, o Santiago, tem muito disso, dessas memórias que se cruzam e também das marcas dessa relação do diretor com o personagem, mas que não deixa de ser o filho do ex-patrão com o mordomo, com o empregado. Em Santiago, esse teor confessional ele é gradativo e a intimidade segue em uma marcha ascendente no documentário, pode dizer assim. Primeiro, um eu que busca legitimar sua voz de início e justificar sua atuação no filme. Na sequência, um eu que ventila vivências e modestamente se lança em campo, né? Ainda que de relance, como nessa imagem, e que testemunha sobre o fazer cinema no ato de fazê-lo. E, por fim, um eu que partilha suas memórias, que coloca o íntimo em circulação pública e, assim, tenta se abrir ao outro. Já no Intenso Agora, a intimidade ela é mais intermitente, ela cessa e recomeça em intervalos descontínuos, principalmente pela retomada dos arquivos de família, a maioria feita com as imagens da viagem da mãe à China, mas não só. No Intenso Agora, os arquivos domésticos ganham força, mas são nos diários de viagem da mãe onde a performance se sobressai. Os textos dessa viagem que a Elisa escreveu, eles foram publicados na revista Vogue norte-americana e em 2 edições da revista O Cruzeiro brasileira, em 1967. E é sobre esses escritos que há um eu intencionalmente que fabula a mãe. A escrita se aproxima, assim, não de um aceno biográfico, de um desenho concatenado de um personagem, certamente que seria um gesto rejeitado pelo diretor, mas de uma construção imaginária e até idealizada da mãe, sobre esses restos que testemunham uma experiência ditosa, uma experiência feliz. O retrato, que se tem por fim, faz conhecer mais a face do autor do que a figura retratada. A princípio, essa abordagem com os arquivos de família, o material deixado pela Elisa Gonçalves, pode até parecer produzir um retrato da mãe, mas percebe-se logo que essa ideia ela não vai se firmar no filme. A Elisa volta, na verdade, como um parâmetro para a intensidade do momento. Como minha mãe veria isso? Como ela experimentou a felicidade? Ainda que não esteja efetivamente no arquivo exibido, ela retorna à cena pelo fora de campo. A outra performance identificada é uma performance inferencial, uma confissão sobre aquilo que cerca o diretor. É uma escrita em primeira pessoa de sua visão do mundo, com todas as molduras que enquadram esse modo de viver. Essa performance inferencial, ela está, por exemplo, no contraponto que o Salles estabelece no Intenso Agora, quando ele vai criar alguns pares dialéticos estabelecendo essas contradições do movimento.
Ele vai contrapor o discurso de um líder sindicalista em Saint-Nazaire, que fala que um ano se faz marcante quando nele tem uma provocação, uma transformação social, de um lado, e do outro, o discurso do De Gaulle, na virada do Ano Novo, em que ele vê o ano de 1968 como um ano pacífico, um ano bom e digno da França, né? Embora o cenário fosse favorável a essas aspirações, as previsões agora parecem caducas, né? Quando a gente já sabe o desfecho histórico. Essas contradições, elas também vão aparecer nessas manifestações, quando ele vai opor as manifestações dos estudantes e dos operários, a resposta que veio da ala conservadora da sociedade, ou na morte da literatura, que na época foi documentada, foi posta em registro, e aquela que foi pouco lembrada nos documentos. Em Santiago, essa forma inferencial do eu, posta em diálogo com o mundo, ela é atravessada por relações de classe. O meu que se inscreve no fazer filme, ao narrar o seu percurso, que revela o processo de produção, que assume a inabilidade de fazer o primeiro filme e, posteriormente, performa o seu meia-culpa. Essa mediação pelo cinema conduz o João Salles a explorar as forças atuantes no campo, que ganham ainda mais força pelo tempo. Percebe-se com isso uma escrita sobre as éticas das relações estabelecida nas adjacências da micro e da macrohistória. Na microesfera, as composições e decomposições da imagem e as formas que o sujeito pode ocupar um registro. E, paralelamente, na esfera ampla, as marcas atravessadas pelas relações trabalhistas e a posição dos sujeitos em um estrato social. Já para encerrar a minha exposição, tudo isso nos moveu na compreensão desse sujeito que se coloca em atrito com as imagens, com o cinema, com a sua própria história de vida, que se expõe e expõe suas impressões. Ao construir os seus filmes ensaios na edição, esse metadiscurso do João Moreira Salles, ele é afetado pelas experiências das imagens, certamente, mas ao se inscrever no filme, ele também as afeta. São imagens que funcionam não como pura aparição, mas já como mediadoras de uma relação com o mundo, com a infância, a partir de Santiago, com a mãe, com o fazer documentário e consigo mesmo. É isso. Acho que dentro do tempo. Exatamente, Rafael. Muito obrigado. Dentro do tempo previsto. Pedia-te, por favor, para parares a partilha. Ok, obrigado. Então temos agora espaço para o debate. Estamos relativamente à vontade. Não querendo monopolizar a conversa, mas queria fazer umas primeiras perguntas e depois também vemos se vocês querem dialogar e tentar encontrar esses pontos também de contacto entre as vossas reflexões. Se calhar, seguindo a ordem das intervenções, começaria pelo Sérgio. Uma das muitas coisas interessantes que o Sérgio disse foi uma ideia já no final da comunicação, onde falas da sombra, da ideia de sombra, não é? Que é uma ideia também tão cara ao cinema e à representação, não é? Desde a alegoria da caverna, enfim. Mas há um momento em que tu referes, citando o Cavell, presumo, se não me engano, que o homem seria então uma espécie de sombra de Deus, não é? Foi isso que eu entendi? Não, Maria no filme é que diz isso. É Maria no filme. É uma pergunta dela. E a minha pergunta para ti, em jeito de provocação, não será então, essa ideia, pegando nessa ideia, nessa provocação de sombra, não será o cinema uma sombra do mundo, enfim, ou da vida, para falarmos num sentido mais bíblico, ou do próprio mundo que nos rodeia, o cinema ser não essa representação fiel, mas ser não é, uma representação de alguma forma que é mais a silhueta e não ser tão declarada e tão fiel ao mundo e à vida? Sim, quer dizer, eu tinha muito mais para dizer sobre o filme, não é?
E essa última parte em que eu falava sobre a sombra e em que evoquei uma série de coisas que são ditas no filme, talvez não tenha passado muito bem, porque de facto são várias personagens a falar umas com as outras e é o próprio Cavell também. Mas isto demonstra também o modo como o filme convoca várias vozes e o próprio Cavell também está constantemente a dialogar com o filme e a acrescentar a sua voz às vozes do filme. Eu diria que sim. Vou elaborar um pouco a partir daquilo que tu disseste, não é? Penso que o cinema do Godard é um cinema particularmente apto a lidar com essa componente cinematográfica de olhar para o cinema como mais do que uma mera reprodução do mundo, mas uma forma de pensar sobre ele. Mas o cinema do Godard não deixa de ter uma forte ligação com aquilo que filma, não é? As coisas que ele filma, aliás, têm sempre uma dimensão muito viva, tem a ver também com a forma como ele ilumina as coisas que estão à frente da câmara, mas há certamente no Godard sempre uma forte ligação, enfim, aquilo que em teoria do cinema se chama a relação indexical das imagens, não é? Isso ele nunca perdeu, e é um dos eixos fundamentais da obra dele, mesmo considerando que o cinema dele depois tendeu para uma composição mais ensaística, não é? Isso já se nota neste filme. Pronto, o que é que eu posso dizer mais sobre isso? Que, até pensando um pouco naquilo que foram as outras duas comunicações, que a grande questão deste filme também passa, e isto eu vou acrescentar também àquilo que eu apresentei, por uma discussão que o Cavell lança em torno do modo como este filme foi discutido nos Estados Unidos, né? Porque o Cavell fala sobre um meio intelectual americano que estava muito interessado no Godard, particularmente naquela fase da obra do Godard muito politizada, aquela fase maoísta da obra do Godard, e para eles pareceu-lhes que, para muitas pessoas, pareceu-lhes que este filme e já o anterior, o Prénom Carmen, que aliás o texto do Cavell, como o próprio título indica, vai buscar, seriam filmes inexplicáveis, porque parecia que o Godard estava, de alguma forma, a afastar-se dessa matriz mais politizada. Ora, a leitura do Cavell não é essa. A leitura dele é que este filme é tão político como os outros, ou se não é mais político ainda. E porquê é que isto tem a ver um pouco com a tua questão? Porquê é que ele acha isso? Porque eu falei no início da comunicação sobre o modo como o cinema dele vai articulando as próprias condições de possibilidade do cinema, né? Parece que ele vai deixar de fazer filmes, não é? Tem mais 2 projetos, veio essa notícia hoje. Estamos aqui a conversar um bocadinho sobre o Godard e ele parece que anunciou isso hoje, mas certamente não há nenhum cineasta, eu não estou a dizer que ele é melhor que os outros, mas não há nenhum cineasta que tenha atravessado a história do cinema como ele atravessou, sempre em diálogo com aquilo que foram as alterações tecnológicas, enfim. Em todas as fases da história do cinema ele tem alguma coisa, tem alguma obra que marcou essa fase, não é? Eu acho que não há nenhum cineasta na história do cinema assim, sinceramente, independentemente de nós gostarmos mais ou menos. E, portanto, o cinema dele tem muito a ver com esta forma de indagar as possibilidades do próprio cinema. Mas, ao mesmo tempo, este filme parece ao Godard e parece ao Cavell e parece a mim também que é sobre as condições das impossibilidades. Ou seja, aquilo que parece impossível. Isto até se articula um bocadinho com aquilo que o Rafael disse às tantas. Aquilo que nós já não conseguimos ver como possibilidade. Né? Então ele leva isso muito longe, obviamente. Não é? O Vassalo Marie é levar isso até ao extremo.
porque os Vous allez Marie é mesmo aquele filme que nos propõe que a imaginação ainda existe. Que a imaginação ainda pode sobreviver neste tempo. E não é por acaso que esta expressão neste tempo, que aliás ele vai buscar a própria Bíblia, é tão martelada no filme. Não é? É como se ele estivesse com este filme a comentar a cultura deste tempo. Não é? Que é uma cultura que muitas das vezes limita a nossa imaginação. Não é? Nós vemos muito isso até em termos políticos. Não é? Não há forma de imaginar fora daquilo que são as coordenadas que nos são dadas à partida. E então, este filme é muito sobre isso, é a leitura que o Cavell também faz, não é? Isso articula-se também com aquilo que tu disseste. É curioso, quando estavas a falar dessa impossibilidade, eu lembrei-me de um outro grande cineasta, que é o nosso Manuel de Oliveira. Ele também tem um filme que trabalha muito com essa ideia de impossibilidade, mas ele joga essa impossibilidade de outra forma. Ele não lhe chama impossível, mas chama-lhe improvável, que é aquele filme, não é, que põe em diálogo, um diálogo mudo, porque o filme é mudo, não é? Entre o Stalin e o Paulo VI, ou o João XXI, agora já não me lembro, mas é o Papa da altura. Portanto, aquele encontro não é, que pode parecer impossível, afinal é improvável, não é? Porque o cinema pode tornar qualquer coisa possível. Então, essa impossibilidade do mundo não pode ser, como é que é de dizer? Não pode ser transformada em algo que é possível, mas que é pouco provável, no caso do Oliveira, não é? Que põe aquelas duas personagens em confronto. Tem mais a ver com isso. De que forma é que o cinema consegue romper com essa impossibilidade do mundo e do mundo político, não é? Também o filme do Oliveira, eu agora já não sei se é o impossível é improvável, se é o improvável é impossível. Não sei qual é a ordem das palavras. Mas é também um filme político nesse sentido, não é? Como parafraseando o Godard, não é um filme político, mas é um filme que se faz politicamente, que se constrói politicamente nesse confronto de ideias. E agora, quando estavas a falar na palavra... Aliás, eu, nas coisas que tenho escrito sobre este filme, às tantas vou buscar essa expressão, não é? Que é uma expressão que vem do grupo de Ziga Vertov e dessa fase mais politizada do cinema dele, que é aquela ideia de não fazer filmes políticos, mas fazer filmes politicamente. Exato. E este filme também não é um filme religioso, é um filme feito religiosamente, a verdade é essa. E eu acho que essa leitura faz todo o sentido. E tu, no início da tua intervenção, isso não ficou claro para mim, portanto, quando o filme estreia é de facto um filme maldito, não é? O próprio Papa excomunga o filme, por assim dizer, mas tu depois dizes que há uma evolução, não é? Há um pensamento dentro da própria Igreja Católica que começou a ver o filme de forma diferente, mas isso continua a ser não é uma visão dominante. O filme continua a ser um filme maldito ainda hoje, ou a de haver pessoas da esfera católica reavaliar o filme, ele continua a ser um filme... Eu diria que a situação hoje em dia é mais uma situação de silêncio. Não é um filme que se discuta muito, na verdade. Eu fui buscar aquele artigo porque é um dos raros exemplos, não é, de discussão do filme num contexto católico, ainda por cima um artigo assinado por um padre, mas é um artigo científico, não é? Mas que faz uma leitura muito interessante do filme e faz uma leitura, enfim, quer dizer, nós ao longo dos anos também podíamos ir colecionando as coisas que o Godard foi dizendo, porque o Godard gosta muito de falar, como nós sabemos, não é? Portanto, há sempre imensa coisa que nós podemos utilizar para tentar perceber o discurso dele e depois o modo como o olhar dele é articulado no próprio filme. Uma das coisas interessantes é que este filme aparece sob um signo um pouco protestante, até pelo local onde se passa a narrativa e tudo isso, mas o Godard, de uma forma que eu acho que não era muito provocatória, sempre disse que tendo tido uma educação protestante, não é?
se sentia mais católico. E porquê? Por causa da ligação às imagens. Isso até podia voltar ao início, não é? Portanto, a força que as imagens dele têm, a força de textura, não é? A força visual, e o próprio som também, vem muito daí, não é? Esse interesse que ele tem enfim, há alguns filmes dele, mais uma vez, que levam isso muito longe, que é o caso do Paixão, não é? Mas há um claro interesse dele que passa também pela pintura, não é? Mas passa sobretudo pela força das imagens, não é? Como é que nós podemos pensar através das imagens? E como é que nós podemos olhar o mundo através das imagens? Ora, isso é algo que é mais católico do que protestante, certamente, não é? Portanto, isso é uma tradição. Pronto. E, portanto, por aí é que essa leitura é muitas vezes feita. Eu penso que na altura houve um choque muito grande, mas há vários filmes em relação aos quais isso aconteceu. A Última Tentação de Cristo, do Martin Scorsese, é outro caso, não é? É um caso de um filme que foi muito atacado na altura e que hoje em dia há diversas leituras no campo da relação entre o cinema e a teologia, nomeadamente até de teólogos católicos, que são bastante interessantes, não é? E que não são o tipo de rejeição de leitura da altura, não é? Portanto, a ideia era mesmo afastar o objeto. Até porque na altura não é? Há uma inflamação daquilo que é a recepção, depois com o passar dos anos acaba por ficar um pouco datada e o filme, fora desse contexto, acaba por ter outra leitura. Claro. Obrigado, Sérgio. Também há uma ideia muito interessante, já que estamos num evento sobre reflexões em torno da imagem, também no Henrique há uma ideia que me ficou, também muito relacionada, não diria se calhar ao cinema, porque se há medium que se identifica mais com esta ideia de espelho, portanto, o Henrique falou muito também da importância desse espelho, não é? Para nos devolver essas narrativas. E a propósito desta atualidade do Covid-19, que o Henrique também falou na sua interessante reflexão, portanto, não queria ir tanto pelo cinema, mas se calhar mais pela televisão, que, ainda mais neste contexto de confinamento em que nós vivemos intermitentemente ao longo do último ano, a televisão acaba por ser, de alguma forma, esse espelho para o mundo, não é? É através da televisão, todos os dias, que nos chegam aquilo, enfim, que é verdade, ou as fake news, enfim, toda essa reflexão também sobre o poder dessas imagens. E por acaso, curiosamente, o Henrique falou do Covid-19 como sendo um drama universal, não é? Sem pátria, porque afeta transversalmente enfim, todos os países do mundo, mas curiosamente aquilo que é apresentado como uma solução para o Covid-19, que são as suas múltiplas vacinas, ao contrário da doença, não é? Que não tem pátria, ou pelo menos, enfim, tentaram atribuir-lhe de uma forma até estigmatizada uma origem, não é? Na China, mas curiosamente nas vacinas, quando nós vemos na televisão o nome a identificação das vacinas, quando são vacinas do Ocidente, por assim dizer, do espaço anglo-saxónico, nós ouvimos as marcas dos fabricantes, não é? E não vou aqui fazer publicidade. Mas quando falamos das vacinas que vêm de outras proveniências, sobretudo fora do Ocidente, por assim dizer, nós não ouvimos, não é o nome da vacina, é a vacina russa, a vacina chinesa, a vacina isto e aquilo. Isto também são as tais narrativas do outro, não é? De que o Henrique nos falou, portanto, nesta identidade coletiva, também o espelho funciona como uma forma de nós nos reconhecermos como diferentes do outro. Será que podia ajudar-nos, Henrique, a pensar um bocadinho sobre isto, sobre precisamente estas narrativas que são construídas sobre o outro, altamente estigmatizadas e que de alguma forma acabam por nos separar e, mais concretamente, o papel da televisão enquanto o grande espelho que nos põe a olhar para nós e para os outros?
Bom, obrigado, Paulo, pela tua, se me permites tratar-te por tu, pela tua questão. É uma questão complexa. Eu não sou especialista em cinema, nem em televisão, mas obviamente me interessa tanto um como o outro do ponto de vista da retórica. Eu gostaria de esclarecer uma coisa logo à partida, que tem a ver com o enquadramento da problemática do colóquio e a sua focalização em nações como a Nação Basca ou a Catalunha, porque me parece que esse problema, e foi aquilo que eu procurei defender, esse problema é transversal. Tem a ver, é transversal ao mundo no seu conjunto, à cosmopolis no seu conjunto. E tem a ver com aquilo que eu chamei o Estado-nação, que é a única forma que nós, até agora, as diferentes civilizações encontraram para nos organizarmos. O Estado-nação português, o Estado-nação brasileiro, o Estado-nação... Não há, aparentemente, outro. Não há, aparentemente, outro. Eu recordo que nós temos mais de 200 Estados-nação devidamente registados na ONU, na Organização das Nações Unidas. Mas também recordo, chamo a vossa atenção, porque isto também é cinema, de certa maneira. Para além de mais de 200 Estados-nação, nós temos centenas, milhares de línguas. Nós temos, com essas centenas de milhares de línguas, centenas de milhares de culturas. O grande problema que a Covid trouxe, pelo menos para mim, como filósofo, consiste em conferir, dar a devida racionalidade a esta grande confusão em que se tornou o mundo em que atualmente vivemos. Filosoficamente, eu diria, existe uma história que já tem mais do que 30 anos. A modernidade acabou, começou a pós-modernidade. Com a pós-modernidade começa a fragmentação, começa a dispersão. Nós perdemos os paradigmas tradicionais da racionalidade. E isso é bem claro agora com esta situação da Covid-19. Mas indo diretamente à tua questão, Paulo, eu diria o seguinte. Eu escrevi um pouco sobre isso quando reeditei o meu último livro sobre argumentação, pensamento crítico e filosofia. A Covid-19 é problemática de todos os pontos de vista. Desde logo, há uma distinção que importa aqui fazer, se é que é possível fazê-la. Se é que é possível fazê-la entre a história do vírus e os discursos sobre o vírus. Como filósofo, eu diria, não há história, só há discursos. Essa história está por fazer. Essa narrativa está por construir. E isso vai demorar algum tempo a ser feito. Mas a Covid-19 é já, para a cosmopolis em que atualmente vivemos, uma espécie de terceira guerra mundial. Nós tivemos na primeira, 14, 18, tivemos na segunda, no século XX, e agora temos uma terceira. E o que caracteriza esta terceira guerra mundial é o paralelo, a analogia, pode ser estabelecido, desde logo pelo número de mortos que causou. Pode começar por aí. Mas eu não vou por essa linha de raciocínio, porque eu já escrevi muito sobre analogia, já editei um livro, na Springer, sobre analogia. Eu não vou por aí, porque as analogias podem ser falaciosas.
e podem ser enganadoras. Mas é já, de certa maneira, dizia eu, a Covid-19 é já, de certa maneira, uma terceira guerra mundial. Milhões de mortos. E o grande problema da Covid-19, o grande problema para a minha geração, não sei se é a tua geração, provavelmente não é, não sei se será a geração do Sérgio ou da Sara, o grande problema é que falta racionalidade ao mundo em que atualmente vivemos. De todos os pontos de vista. Eu não estou apenas a referir-me às babéis das nações, às babéis das línguas, às babéis das culturas. Eu estou a referir-nos àquilo que é suposto constituir a nossa própria Babel, como cidadãos, como indivíduos, particularmente no Ocidente, nos países que vivem a democracia. Falta racionalidade. Falta racionalidade. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Afeta profundamente o que está a acontecer, afeta profundamente a questão de saber como é que nós não só nos concebemos a nós mesmos coletivamente falando, mas como nos concebemos a nós mesmos individualmente falando. Houve um filósofo, o Karl Popper, que escreveu depois da Segunda Guerra Mundial, ele publicou um livro intitulado The Open Society, em 1945. Estava ele na Nova Zelândia. E ele dizia o seguinte: a civilização ocidental acabou, tem de ser refeita. Dizia isso, enfim, contra o marxismo, contra os paradigmas filosóficos que nos vêm de Platão, de Descartes, de Hegel, e que chegam até ao marxismo-leninismo no século XX. Ora bem, nós estamos numa situação similar, agora, no século XXI. Estamos numa situação similar, muito similar. Está tudo por fazer, está tudo por repensar, está tudo por reconsiderar. Deste ponto de vista, a analogia é pertinente, quer dizer, é uma terceira guerra mundial que nós já estamos a viver. Não há aqui, vamos lá ver, armas no sentido tradicional, no sentido do termo, bélicas, como revólveres, canhões, espingardas, tropas de um lado e do outro. O que há aqui são conflitos de representação acerca da forma como é que nós nos podemos conceber coletivamente, hoje em dia, como cosmopolitas. Eu já ponho aqui de parte a questão da... Vejam bem, quer dizer, a discussão que eu tive há pouco convosco a respeito do conceito de pátria, de certa maneira vai deixar de fazer sentido. Quer dizer, doravante vai... O que nós assistimos desde logo, começo por enfatizar. Quer dizer, o problema, ao contrário daquilo que foi pronunciado no programa do colóquio, não é basco. Não é basco. Quer dizer, não é espanhol interno. O problema é transversal. O problema aconteceu novamente na Espanha e na Catalunha, mas já aconteceu com os países que se tornaram independentes da chamada União Soviética. A primeira grande questão que se pôs nesses países, a Roménia, à parte, mas a Ucrânia, a Lituânia, a Eslovénia e por aí fora, a primeira questão que se pôs a esse país foi: quem é que nós somos? O que é que nós somos? O que é que estamos aqui a fazer? Essa foi a primeira questão. E aí apareceu, enfim, a ideologia a servir os propósitos da defesa da resposta a esta questão: o que é que nós somos? A grande questão que se põe agora, a nível da cosmopolita, do mundo em que vivemos, é esta: o que é que estamos aqui a fazer? O que é que nós somos? Que sentido tem isto tudo? Esta é uma questão filosófica por excelência. Portanto, eu diria, para responder brevemente e para finalizar a minha resposta à tua questão, eu diria que a Terceira Guerra Mundial já existe. Não é mesmo concebida nos mesmos moldes que foi concebida a Primeira ou concebida a Segunda, tipicamente europeias. Esta é uma guerra da razão consigo mesma. A questão que se põe é: falta racionalidade ao mundo em que vivemos.
Quer dizer, falta-me racionalidade amanhã para eu me levantar e trabalhar para a faculdade. Falta racionalidade a um operário para ir para o seu local de trabalho. Falta racionalidade às pessoas para continuarem a exercer a sua atividade cotidiana dentro da normalidade psicológica possível. Esse é o grande problema. E, portanto, nós podemos descobrir as vacinas, então vamos descobrir as respostas à epidemia, vamos adaptar-nos a ela. Isso vai acontecer, quer dizer, mais tarde ou mais cedo, 4, 5, 6 meses, 1 ano, 2 anos, torna-se endémica, por aí fora. Chapéu, adeus, Covid-19. Depois vem outra qualquer, vem outra. O grande problema aqui, há pouco falou-se de catolicismo, de protestantismo. A religião ofereceu uma... Eu começo por aquilo que apareceu no filme do Sérgio, não é? No filme que ele reproduziu. Quer dizer, a dada altura, eu não vi o filme, não. Peço desculpa, mas não... Acho o cinema uma coisa fascinante. Acho que uma vez tive uma conversa com o Sérgio na faculdade. Acho que foi na secretaria. Não sei se foi o Sérgio, se não. Nós estávamos os dois, eu estava a lançar as minhas notas e o Sérgio estava lá e eu perguntei-lhe o que é que o Sérgio fazia. Ele disse, faço cinema e tal, mas olha o que disse-me o Sérgio. Eu mostro como é que se fabrica o cinema. Foi isso? Capaz de ter sido qualquer coisa como isso. Pronto, é isso que me interessa. Quer dizer, é isso, eu disse assim, ou seja, é isso que me interessa, é como se faz, como é que se faz um filme? Como é que se constrói um filme? Como é que se constrói uma representação? Como é que se constrói? Isso é que é o fundamental. Agora, no filme, havia lá uma questão a certa altura de uma das personagens, que eu não vi o filme, peço desculpa, falou sobre a sua virgindade, certo? E não sabia se estava grávida, se não estava grávida. E, por hipótese, não estava grávida e, portanto, poderia ser concebida por analogia com Nossa Senhora. Certo? Ok. Tudo isso tem a ver com a construção da nossa identidade, da forma como se constrói a nossa identidade. Há coisas que nós temos que pôr de lado, definitivamente, no futuro próximo. Uma delas é o conceito de pátria. Uma delas é a ideia de que o Estado-nação é a única forma de nos organizarmos. Coisa que é absurda hoje em dia. Absurda. Se passou no País Basco, se passou na Catalunha, passa-se em todo o mundo. Quer dizer, recentemente em Portugal, vocês tiveram conhecimento de um deputado do Partido Socialista que disse: vamos acabar com a Torre dos Descobrimentos. Recordam-se dessa... Torre de Belém, com a Torre de Belém, com o padrão dos descobrimentos. O padrão dos descobrimentos. Isso. Com o padrão dos descobrimentos. E houve alguém que disse, ok, mas você não pode acabar com a história dos descobrimentos, isso é que você não pode acabar. Ora bem, o que está aqui em causa, daí a importância do cinema e da televisão, o que está aqui em causa são as representações que nós fazemos de nós mesmos como coletividade e como... Isso é que está em causa. E as representações tradicionais que nós temos não servem mais. Falharam. Precisamos de outras. Eu sei que este tipo de resposta é, enfim, muito taxativa. Era necessário estar a explicar muito mais. O que eu fiz no meu último livro, na reedição, depois há um pós-fácio sobre a Covid-19. Agora, finalmente, para concluir, peço desculpa, Paulo, por estar aqui a exceder. Agora, o papel da televisão, deveríamos falar do papel das televisões, não é? Porque isto também é uma confusão completa. Eu poderia ter 119 canais. De vez em quando consigo abrir a minha TV cabo, abro-a num canal chinês, não é? E vejo diretamente da China.
o grande problema que se me coloca a mim, eu há pouco fiz uma ressalva, porque parece-me importante, que é o problema da minha geração. Não sei se será necessariamente a geração de todos, do Rafael, designadamente. Também não sei se será, enfim, mas não vamos aqui agora estar a discutir a questão da idade de cada um. O grande problema é da falta de racionalidade, de consistência, de coerência entre todas as representações que nos chegam da cosmopolis onde vivemos. Isso é gerador de saúde mental, de pouca saúde mental e de mais problemas físicos. E nós vamos confrontar-nos progressivamente, esta situação vai se agravar, por isso eu falei numa terceira guerra mundial, vamos confrontar-nos progressivamente com novas debacles, com novas erosões daquilo que hoje entendemos por razão e por racionalidade. Obrigado, Henrique. Bem, sim, nós de facto não podemos mudar a história, mas pelo menos podemos mudar as representações que ainda fazemos dela, não é? E aquilo que celebramos na história, ou o olhar crítico que temos da nossa própria história. E, portanto, também o cinema e a televisão, enquanto enfim, fazendo uso dessa capacidade de criar narrativas representacionais, também tem essa capacidade de discutir, não o passado, naturalmente, porque ele já passou, mas pelo menos o uso que nós fazemos dele na construção do nosso futuro. Ok, estamos já a avançar no tempo. Rafael, eu confesso que já vi o Santiago há muitos anos, vi-o no Intenso agora apenas uma vez, mas uma das coisas que te queria perguntar, antes de fazer uma pergunta específica sobre os filmes, é esta ideia muito interessante que apontei aqui, da autobioficção. Foi assim que você falou. Pode explicar-nos só mais um bocadinho? Bem, porque eu estava a pensar na autoficção, quando você estava a enumerar aquelas categorias, mas de facto, a autobioficção... Autobiograficção, ok. Isso. E é apenas um acrescento da parte biográfica dentro da autoficção, porque já lá está, não é? Uma autoficção é ficcionar a nossa experiência pessoal, ou traz alguma coisa diferente em termos conceituais? Ou seja, é apenas uma soma das partes da biografia e da visão que nós ficcionamos a partir do eu? Ou de onde é que vem esse termo que eu nunca ouvi falar, mas fiquei muito, muito, muito fascinado por ele? Sim, é um pesquisador norte-americano, acho que é Max Saunders, se eu não me engano, o nome dele. Ele tem um livro publicado com esse título. Na verdade, ele deriva um pouco da autoficção. Na verdade, acho que talvez limpa um pouco esse dilema todo que a autoficção traz da literatura. Eu acho que foi a partir daí, foi desse interesse que a gente teve para poder utilizá-lo na dissertação, assim, limpar um pouco, porque a autoficção sempre vai esbarrar até que ponto é uma ficção, até que ponto é uma fabulação e até que ponto tem um caráter real, o próprio do indivíduo. Então era para limpar um pouco, ele faz essa proposta da autobiograficção, que Rafael, é um caminho entre os dois. Desculpa interromper, só para eu perceber, mas ele faz isso em relação ao cinema ou à literatura? Ele faz isso à literatura. Em relação à literatura? A literatura, Para o cinema é pouco, é escasso, né? Essas discussões sobre a escrita de si, e a gente bebe muito da fonte da literatura, que já tem essa discussão já mais consolidada, pelo menos um pouco mais avançada, mais vasta. Mas ele faz isso para a literatura, para o cinema não tem. Eu sei que o cinema do João Moreira Salles é muito complexo, e particularmente estas duas obras, mas até que ponto será correto nós falarmos de uma qualquer coisa, ou de uma autoficção, ou de uma autobiograficção, quando nós estamos a usar imagens dos outros, narrativas dos outros? Portanto, no caso do No Intenso Agora, o João Moreira Salles não usa nenhumas imagens filmadas por si, pois não? São tudo apropriações de imagens da mãe, daquelas diversas origens. Até que ponto é que nós podemos questionar isso? Ou seja, é tudo bem que o tom é pessoal, é a construção deles, a visão dele sobre aqueles materiais, mas os materiais não são dele, no sentido de não foram
registados por ele, não é? Não sei se... Sim, a gente até... isso envolve... Interessa-me problematizar essa ideia, não é? Porque o cinema, quando as imagens não são nossas, até que ponto nós podemos assumir como sendo uma autonarrativa? Eu acho que principalmente pela voz-over, não dá para trazer tudo aqui na pesquisa, mas a gente discute muito isso a partir disso, como essa voz vai trazer esses arquivos para si, como ele vai reconfigurar essas imagens a partir de uma visão dele. Assim. De fato, são imagens de 68, mas é um contexto muito diferente. Até por essa exploração que ele faz, por esse viés, que é discutir essa intensidade, né, assim, do vivido, da felicidade. Ele até coloca essa questão da curva da felicidade, né, para 68, como a coisa foi crescente, mas depois teve esse vão, esse decréscimo. É mais pela voz, pelo posicionamento, por trazer essas imagens e também pela costura que ele faz isso, e é uma costura muito própria, que é trazer os arquivos da mãe, de 66, na China. E aí sim, é um arquivo pessoal, um arquivo da família dele. Propriamente ele não está nas imagens, em todas as imagens, mas ele também coloca imagens dele, tem aquelas imagens de criança, algumas ele aparece. Então tem uma questão dele também. E até por esse pano de fundo, né? Assim, quando vai dizer da felicidade, da intensidade, querendo ou não, a mãe acaba sendo uma régua, e é uma régua a partir dele, né? Assim, a posição do filho com a mãe, ou dessa ausência dessa mãe que se suicida. Isso é uma chave de leitura, apesar dele ele negar um pouco isso. Na verdade, ele concorda, fala que pode ser uma leitura do filme, mas não era uma coisa que para ele era fundamental ou preocupante. Mas quando você tem acesso a essa informação, você começa a entender um pouco também essa leitura da melancolia que ele faz das imagens de 68, muito associado também a esse desfecho da mãe, até esse final também, quando ele vai falar dos jovens, né, que suicidaram, que morreram em 68, isso tem uma relação, já puxa com as imagens de arquivo da mãe. Então, apesar de ser arquivos, e só tem uma imagem que ele faz nesse filme todo, assim, é uma compilação mesmo de arquivos, é uma que ele faz no metrô em Paris, há uma visão dele, há uma apropriação dele das imagens que não deixa de ser uma representação do sujeito, do eu. É essa discussão que a gente... Rafael, eu também estou a aproveitar para saber mais um bocadinho sobre o filme, Claro. espero que me compreendas. Mas no caso das imagens da China e do maio de 68, da China filmadas pela mãe, ele usou a totalidade do arquivo da mãe ou ele faz uma seleção, por exemplo, para tentar tirar imagens, fazer uma espécie de um expurgo de imagens se calhar mais íntimas ou da esfera íntima familiar ou até pessoal? Faz ideia do tipo de material que ele tinha disponível e o material que ele usou? Era escasso mesmo. Acho que ele utilizou quase todo. Acho que deve ter ficado muito pouca coisa. Acho que no total, acho que se ele falou, acho que umas coisas de 15 minutos, eu nem dava isso. Então, por isso ele repete também no filme, né? Ele traz as imagens, essas imagens voltam, ela vai se repetindo com informações adicionais. Mas era um arquivo pequeno de filme, né? Mas além disso, além do filme, eu acho que tem uma questão muito importante, que são os diários que a mãe fez, que foram publicados na revista Vogue e depois na revista Cruzeiro, aqui no Brasil, que isso é muito importante, quando ele vai dizendo as experiências da mãe, ele diz mais a partir desse diário, desses textos que ela deixou, do que propriamente das imagens que ela fez. Então, será que podemos falar aqui de um eu coletivo? Ou seja, ele usa as imagens da mãe, os diários da mãe, apropria-se, torna-os dele, não é? Mas, no fundo, este eu não é só ele, é essa relação com a mãe. Não seria, se calhar, interessante pensarmos isto numa lógica um pouco do eu coletivo, não é? Quer dizer, coletivo. A gente coloca até como atravessamento, a gente coloca até como um atravessamento, né? Como o diretor toca as imagens, ou seja, como isso vai direcionar a nossa forma, essa experiência de ter essas imagens, mas como as imagens também tocam ele. Então, há um primeiro momento em que essas imagens sensibilizam, o toca de alguma maneira para fazer essa composição, essa seleção para esse filme, mas também ele devolve essa experiência dessas imagens com ele no filme. Então, sim, há esse atravessamento bidirecional que a gente até coloca, né? Desculpa-me a provocação. Por exemplo, o trabalho do João Moreira Salles em paralelo com o da Petra Costa, por exemplo, com as naturais diferenças, mas a Petra Costa também trabalha essas memórias familiares e essa transversalidade entre aquilo que é privado e que é público. Há mais algum... Enfim, podemos dizer que há uma tendência no cinema brasileiro de cineastas que trabalham nos seus arquivos pessoais
Enfim, no cinema português eu estou-me a lembrar, por exemplo, da Catarina Mourão, que também faz um trabalho sobre o seu património, é mais do que o arquivo fílmico, mas é um património, os objetos que o avô colecionava, no filme A Toca do Lobo. Mas isto é um caso isolado do João Moreira Salles, ou tu achas que há, se calhar, uma tendência no Brasil de cineastas que trabalham com estas ideias, com as imagens de arquivo, já que é um dos teus interesses de pesquisa, não é? As imagens de arquivo e o documentário contemporâneo, a partir destes pressupostos mais ou menos similares entre o João Moreira Salles e a Petra Costa? Eu não diria bem uma tendência, mas que tem surgido alguns. Mas isso também, se a gente for olhar no passado, também tem esses filmes que fazem esse trabalho pesquisa, assim, Maria Clara Escobar, enfim, tem uma história pregressa e que também desenvolve com arquivos. Eu estou tentando lembrar de uma carioca agora, mas me deu um bloqueio, eu não vou conseguir lembrar. Mas não só o João, não só a Petra, eu acho que tem um movimento um pouco disso, mas não diria bem. Não diria que é bem tão organizado, assim, como é uma tendência tão bem organizada. Assim. Eu acho que é uma coisa mais pontual mesmo, que tem surgido. A Petra chegou de uma certa forma, trocar uma ideia com o João, nos dois filmes, né, tanto o Democracia em Vertigem, no Helena também, ela chegou a mandar para o João Moreira Salles para conversar e ter uma troca. Enfim, mas eu acho que também fica entre os dois ali só, não vejo isso circular entre todos, não. Não sei. Então há uma ligação entre os dois que vai, não é? Sim. Eu acho que mais da Petra. Eu acho que mais da Petra de tentar conversar jovem, de conversar com o João. Mas, claro, o João também tem seus consultores. É uma pesquisa que você está a desenvolver, Rafael, ou que pretende... Eu encerrei ela agora, recentemente, com a conclusão do mestrado. Mas a partir de um pouco disso deve surgir uma pesquisa aí já para o doutorado. Então, estou tentando buscar cavar um pouco dentro desse leque que ficou amplo, né, do filme-ensaio, da utilização dos arquivos, da escrita de si, algo que possa substanciar aí uma pesquisa futura para o doutorado. Muito obrigado e boa sorte nessas pesquisas, Rafael. Eu que agradeço. Obrigado. Então, nós estamos já quase com 2 horas de conversa, muito estimulante. Não sei se algum de vocês tem alguma pergunta para fazer a qualquer um dos participantes. Não? Então, agradeço naturalmente ao Sérgio, ao Henrique, ao Rafael, a partilha generosa das suas reflexões, do seu trabalho de pesquisa. Fiquei com vontade de rever os filmes do que aqui falámos, falei com muita vontade de ler também e de rever esta conversa mais tarde, ela ficará disponível também, por isso, muito obrigado a vocês, obrigado à organização por nos colocar aqui todos juntos e até breve. Então, continuem a assistir aos outros eventos desta Semana da Imagem e até breve. Obrigado. Até breve.